Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para discutir o princípio de Arquimedes e a força de empuxo, que é um assunto extremamente importante para os alunos de maneira geral, que prestam vestibular, moçada do ensino médio, todo mundo, né? Bom, ponto básico, o que é o princípio de Arquimedes? O Arquimedes descobriu que quando você mergulha um corpo dentro de um líquido, o volume de líquido deslocado por esse corpo é igual ao seu próprio volume, porém, se ele estiver totalmente submerso. Então, o volume de líquido que você desloca é o mesmo tanto de volume de corpo que você mergulha, que você submerge dentro desse líquido. Então, se você tem um objeto que tem um volume de 50 centímetros cúbicos e você mergulha totalmente esse corpo, o volume de líquido que você deslocou é exatamente igual ao volume de líquido, ao volume desse objeto que está sendo mergulhado, ou seja, 50 centímetros cúbicos, tá bom? Então, pensando nesse princípio, nós vamos imaginar um objeto dentro de um líquido, tá certo? E vamos analisar as forças que esse líquido está fazendo sobre esse objeto e vamos fazer uma análise matemática a respeito disso. Então, eu vou supor aqui um recipiente contendo um líquido. Vou imaginar que esse líquido seja estático, tá legal? Então, esse líquido está aqui em repouso no interior desse recipiente. E vou imaginar que nós estamos colocando aqui dentro desse líquido um objeto quadrado, um cubo, por exemplo. Tá bom? E vamos marcar nesse cubo 4 pontos para fazer análise de força. Então, eu tenho um cubo aqui. Eu estou pintando o interior desse cubo para nós percebermos que não é a água, né? Ou seja, não é um pedaço da água. Aquele desenho em preto, ele é um objeto dentro da água, tá certo? E ele, nós vamos supor que ele seja um objeto impermeável, né? Então não tem água dentro dele, tá legal? Então vou marcar aqui 4 pontos. Então aqui em cima, ponto A. Vou pôr o ponto A aqui um pouquinho para a lateral, que eu vou precisar desse espaço aqui para marcar o vetor força. Então aqui embaixo o ponto B e nas laterais pontos C e D. Tá bom? E vou adotar também a ideia de que os pontos C e D eles se encontram na mesma horizontal dentro do mesmo líquido. Logo, eles têm pressões iguais e tendo pressões iguais, as forças que esses pontos vão receber são forças de mesma intensidade, porque a área é a mesma dos dois lados. Então aqui eu teria uma força FD, aqui uma força FC, porém, a pressão que eu tenho na parte de baixo, no ponto B, ela é superior à pressão do ponto A. Imaginando que as áreas sejam iguais, então o vetor força em B é maior do que o vetor força em A. Então eu venho aqui, ó. A força exercida pelo líquido no ponto B, FB, é maior do que a força exercida pelo líquido no ponto A. Então aqui o vetor FA. Muito bem. Então nós vamos fazer a análise agora da força ou da resultante das forças então resultante das forças exercidas pelo líquido no corpo, tá certo? Resultante das forças do líquido no corpo. Muito bem. Então, imaginando que os vetores FC e FD tenham intensidades iguais, então, com relação à horizontal, essas forças se equilibram. E aí eu penso que FD é maior do que FA. Então, eu vou dizer que essa resultante das forças que o líquido exerce sobre o objeto vai ser FB menos FA. Tá joia? Então, eu vou dar uma paradinha
nessa parte e vou lembrar o seguinte. Conceito de pressão é força sobre área. Se eu inverter a expressão, eu posso dizer que força é pressão vezes área, tá bom? Então, substituindo esse conceito naquela linha que nós estamos construindo, eu chego no seguinte. A resultante das forças exercidas pelo líquido no corpo vai ser a pressão do ponto B vezes a área, menos a pressão do ponto A vezes a área. Tá joia? Como a área é a mesma, eu vou colocar essa área em evidência. Então, a resultante das forças exercidas pelo líquido vai ser a pressão de B menos a pressão de A, e isso multiplicado pela área. Tá joia? Muito bem. E aí nós vamos pensar, então, sobre o teorema de Stevin, que fala da diferença de pressão entre dois pontos no interior de um mesmo líquido. Essa diferença de pressão pode ser calculada pelo produto densidade ou massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a diferença de profundidade entre esses dois pontos, que nós vamos escrever aqui como sendo μgh. Tá certo? Então, continuando esse cálculo aí, nós podemos escrever que essa força resultante do líquido sobre o objeto, sobre o corpo, fica sendo, então, na diferença de pressões aqui, o produto μg vezes h vezes a área. Muito bem. Esse h, ele é a diferença de profundidade dos pontos. Só que essa diferença de profundidade dos pontos, ela é exatamente igual à altura daquele objeto. Então, se eu pegar a altura do objeto e multiplicar pela área, eu tenho a área da base multiplicada pela altura. Isso vai me dar o volume desse corpo, tá certo? E aí, então, nós vamos reescrever essa expressão finalizando essa dedução matemática, em que a resultante das forças exercidas pelo líquido no corpo, nós vamos chamar de força de empuxo, tá certo? Então, vamos lá. A força de empuxo, ela vai ser o μ vezes, vamos trazer esse volume aqui para o meio, μ vezes o volume, vezes a aceleração gravitacional. Então, dois pontos importantes a respeito desse resultado. O primeiro, vamos fazer a interpretação das unidades de medida. Então, eu tenho aqui o μ, que medido no sistema internacional ele é quilograma por metro cúbico. Eu tenho o volume, que é medido em metros cúbicos, e a aceleração gravitacional, que é metros por segundo ao quadrado. Então, veja, esse metro cúbico ele desaparece, e aí você fica com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade Newton. Então perceba que o empuxo continuou respeitando a unidade de força, tá certo? Agora, a questão de uma força que está sendo exercida por um líquido num objeto mergulhado no seu interior. Então é o seguinte, turma, essa força exercida por esse líquido, lembrem que o vetor FB ele era maior que o vetor FA, só que FB era uma força para cima e FA era uma força para baixo. Então o empuxo, como ele é o resultado líquido dessas duas forças, ele é um vetor para cima, tá? Então eu tenho aqui o empuxo sendo dado por essa expressão e sendo um vetor naquele desenho que nós fizemos, apontando na vertical e para cima. Muito bem. Então é o seguinte, moçada. Um segundo aspecto muito importante de você observar é a questão do volume, tá? Então esse V, vamos fazer uma descrição rápida. O μ, ele seria a densidade ou a massa específica do líquido. E o G, ele representa a aceleração gravitacional.
Ó, eu vou abreviar aqui, tá? Então, aceleração gravitacional, densidade do líquido, ou a massa específica desse líquido. E agora vamos falar sobre o volume. Então, veja, esse volume, nós vamos analisar ele de duas maneiras diferentes, tá? Então, originalmente, o que é esse volume? Nós vamos entender como sendo o volume submerso do corpo. Ou seja, então é apenas o tanto do volume do corpo que permanece dentro da água, tá certo? Entretanto, esse volume do corpo que está submerso, que está no interior do líquido, eu falei água, mas pode ser um líquido qualquer, tá? Pode ser até um fluido, né? Força de empuxo existe, por exemplo, se você imaginar um fluido como um gás e você colocar um outro objeto diferente, tá certo? Então vamos colocar ali um balão contendo gás hélio, existe força de empuxo? Existe. O ar está empurrando esse balão para cima. Por isso que você vê muitas vezes aquelas bexigas voando. Por quê? Porque você tem ali uma força de empuxo do ar sobre aquele objeto, tá certo? Então é o seguinte, se você imaginar um volume submerso de corpo, você, de certa forma, deslocou um volume de líquido para que aquele corpo estivesse ali. Então eu também posso escrever nesse volume, volume de líquido deslocado. Muito bem. E se eu pegar, então, esse segundo formato do volume, da análise de volume dentro da força de empuxo, eu posso reescrever essa expressão e ela ficaria da seguinte forma. O empuxo ele vai ser a massa específica ou a densidade do líquido, vezes o volume de líquido deslocado, vezes a aceleração gravitacional. Se você lembrar, massa específica, uma das suas expressões é massa sobre volume, uma das suas formas, né, de representar, tá? Então a ideia é uma distribuição de massa ao longo de cada centímetro cúbico ou ao longo de cada metro cúbico, né? Então essa é uma maneira de escrever. Então a massa, ela vai ser a massa específica vezes o volume. Então esse produto aqui, ó, nós podemos trocar pela massa de material. Olha lá, tá? Então eu caio no empuxo sendo a massa do líquido que você deslocou multiplicado pela aceleração gravitacional. E nós sabemos que massa vezes a aceleração gravitacional se trata da força-peso. Então é muito comum, em alguns livros que você vê por aí, o pessoal definindo o empuxo como sendo o peso do líquido deslocado. Tá certo? Então essas são as duas maneiras de você representar a força de empuxo, tá? Então toma muito cuidado, não é o peso do objeto. Eu vejo que muitos estudantes fazem essa confusão, tá bom? É o peso do líquido que você deslocou. Então imagine uma situação que é muito cobrada pelas questões de vestibular e de maneira geral de todos os livros de física que nós estudamos. Se você mergulhar dois objetos com volumes exatamente iguais, 2 cubos de 100 centímetros cúbicos cada um, porém um deles feito de isopor com uma baixa densidade e o outro feito de chumbo, por exemplo, com grande densidade. Veja que a força de empuxo sobre os dois é a mesma. Porém, o corpo de isopor tem uma força-peso muito pequena, então o empuxo supera o seu peso, fazendo com que ele suba. E o corpo de chumbo, ele tem uma força-peso maior, então essa força-peso, a sua própria força-peso, supera o empuxo, fazendo com que ele desça. Corpos de mesmos volumes deslocam volumes iguais de líquido, recebem forças de empuxo iguais, só que têm comportamentos diferentes por conta da sua própria força-peso, que num caso é inferior ao empuxo e no outro superior ao empuxo. Tá legal isso?
Então, esses conceitos são importantes, né, que fiquem claros na mente de vocês, para que vocês possam fazer os exercícios com segurança, tá? Muito bem. Então, agora nós vamos mostrar um aspecto bastante importante do empuxo, que seria quando você tem um objeto flutuando sobre a superfície de um fluido, de um líquido qualquer, tá certo? Vamos imaginar a água, então, nesse caso, né? Depois a gente deixa isso mais claro no final, mas vamos imaginar a água, né, e o objeto flutuando sobre a água, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, fazendo essa análise, então, vamos imaginar um objeto já em repouso, tá legal? Então, um exemplo aqui. Vamos pensar em corpos que flutuam. Muito bem. Então, vamos supor que você tem aqui a superfície de um líquido, tá? E que sobre esse líquido, né, que depois a gente pode analisar como sendo a água, nós temos aqui um objeto e aí essa parte pontilhada seria a parcela desse objeto que está submersa. Muito bem. Então, essa é a parte de fora do corpo, que está visível para nós, tá bom? E essa aqui é a parte desse objeto que se encontra dentro no interior da água, né? Dentro da água aí, tá legal? Muito bem. Então, dessa forma, como fica, turma? Um objeto que está flutuando e em repouso, todo o corpo em repouso, sobre ele a força resultante vale quanto? Zero, não é isso? Então, vamos lá. Se essa força resultante vale zero, porque ele está parado, né? Ele está em repouso, tá legal? Então, esse objeto ele está recebendo aqui dois vetores de força nesse caso. Então, nós temos aqui a sua força-peso, puxando esse corpo para baixo, e aí nós temos a força exercida pela água, pelo líquido, nesse corpo que nós já batizamos de força de empuxo. Então, esse vetor aqui apontando na vertical para cima, força de empuxo. Tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, a força de empuxo, ela neutraliza a força-peso, né? Essas forças se equilibram, tá? E aí, então a força resultante sobre o objeto é igual a zero. Então vamos lá. A força de empuxo nesse momento está sendo igual à força-peso, só que a força de empuxo ela é o μ do líquido vezes o volume desse corpo que está dentro da água, vezes a aceleração gravitacional. Do outro lado, eu tenho a massa desse corpo, vezes a aceleração gravitacional também. Então, a aceleração gravitacional eu cancelo dos dois lados, tá legal? E aí nós vamos fazer uma análise. A massa desse objeto, pensando na grandeza massa específica ou densidade, ela vai ser representada de uma maneira diferente. Nós já usamos essa analogia. Então, massa específica é massa sobre volume. Então, a massa é a massa específica vezes o volume. Então, nós vamos fazer essa substituição aqui, ó, na massa do objeto, tá? Então, eu tenho o μ do líquido vezes o volume submerso igual ao μ, só que esse aqui não é do líquido, é a massa específica do corpo, vezes o volume total desse corpo, tá certo? Agora, é importante nós entendermos que o volume submerso, ele representa uma porcentagem do volume total, quando não é a totalidade em alguns casos específicos, né? Então, veja só, se o volume submerso ele é uma porcentagem do volume do corpo, então nós podemos escrever volume submerso como sendo volume do corpo vezes uma fração, tá certo? Então, se o corpo está submerso 3/4, se o corpo está metade submerso, ele só está 1/4 dele está dentro da água, então essa fração entra aqui na frente,
tá certo? Então vamos escrever essa fração como sendo um x. Vamos fazer isso? Olha só, então você cairia assim, ó. Então eu teria o μ do líquido vezes uma fração x do volume desse corpo, sendo que essa fração x é o tanto que está submerso, né? 3/4, meio, 1/4, tá? Do outro lado, o μ desse corpo vezes o volume desse corpo. Muito bem. Então, o volume do corpo ele está aparecendo duas vezes, né? Então, nós vamos cancelar o volume do corpo aqui. E aí eu consigo enxergar o seguinte. A massa específica desse objeto vai ser aquela porcentagem na qual ele está submerso, que nós chamamos de x, né? Em que eu falava para vocês, é o 3/4, é o meio, né? Ou é o 1/4, tá? Então, essa porcentagem que representa o quanto do volume do corpo está dentro do líquido ou dentro da água, vezes a densidade desse líquido, vezes a massa específica desse líquido. Tá certo? Vamos escrever isso então? Então, olha só. Nós chegamos aqui que o μ desse corpo, ele representa a fração submersa vezes o μ do líquido. Tá legal? Então, eu vou deixar essa expressão aqui em vermelho e vou imaginar o seguinte. Vamos pegar agora uma situação bem específica, uma situação cotidiana. Tá legal? Vamos lá. Você consegue, então, imaginar, por exemplo, se o líquido que estiver sendo utilizado for a água, tá? Então, aqui, usando de exemplo, água. Nós sabemos que a massa específica da água, ela é de 1 grama para cada centímetro cúbico. Então, olha que interessante. Como a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, se eu aplicar essa expressão para um corpo que flutue em água, então aqui, para corpos flutuando em água, eu tenho que a densidade do corpo fica sendo x vezes a densidade da água, que é 1. Ou seja, então eu poderia escrever que a densidade desse corpo é igual a x, lembrando que esse x ele representa a fração de volume submersa. Tá legal? Então, olha que interessante. Se você souber o quanto desse corpo está dentro da água, você consegue determinar a sua densidade ou a sua massa específica. Ou até mesmo o contrário. Se você souber a densidade desse corpo, ou a sua massa específica, você determina o quanto dele vai estar dentro da água, caso ele esteja lá flutuando sobre o líquido. Caso ele seja colocado em equilíbrio com a água, né? Então, vamos pegar um exemplo prático? Olha só. Vamos supor, ainda nessa situação de corpos que estão flutuando sobre a água, vamos supor o caso do gelo, né? Então, aqui, ó, gelo. Vamos supor que a densidade do gelo seja conhecida e essa densidade, então, seja de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Tá legal? Então, se 0,9 é a densidade do gelo, então significa que x também vale 0,9. Tá certo? Só que x, como eu acabei de escrever, ele representa a fração do volume que é submersa. Ou seja, a fração, a porcentagem daquele corpo que permanece dentro da água, né? E aí 0,9 você pode entender como sendo 90%, não é verdade? Então, a partir da densidade do gelo, nós conseguimos determinar aqui, ó, que 90%
do volume de gelo encontra-se submerso em água. Olha que interessante, então, turma. Se você imaginar, e isso ainda se você pegar gelo formado por água salgada, né, por água do mar, a densidade do gelo é ainda um pouquinho maior, em torno de 0,92, né? Então, quando você vê aqueles icebergs flutuando, né, eles já são enormes, né? Você vendo ele fora d'água. Então, o que você está vendo ali fora d'água é aproximadamente 10% do seu volume total. Então, o seu volume, você tem ali embaixo d'água 90% submerso. Então, é interessante que, pela densidade do corpo que está flutuando em água, você consegue estimar o quanto do volume desse objeto está submerso. No caso do gelo, nós temos aproximadamente 90%. Legal, né, turma? Muito bem. Então, essa é uma primeira parte aí da nossa análise sobre a força de empuxo, tá bom? Depois eu volto com mais detalhes, mais casos aí, mais exercícios para a gente dar continuidade, tá? Obrigado, galera. Um abraço para vocês, bons estudos aí, continuem, hein? De olho nessa parte que é muito importante. Valeu!